Prezados, este ano de 2015, o Conselho Deliberativo da Igreja distribuiu várias mensagens no decorrer desse ano, falando a respeito de família, sobre casamento, sobre lar, sobre responsabilidade de você, homem, responsabilidade da senhora, mulher, de vocês, filhos, todos nós. Porque as relações familiares atualmente estão sob forte pressão. Mídia, televisão, novelas, filmes, redes sociais, tudo isso atacando essa instituição que foi criada por Deus. Porque os homens querem dar característica de homens para essa instituição que foi criada por Deus, querem desvirtuar. E essas relações estremecidas causam feridas muito grandes, que muitas vezes não cicatrizam. E principalmente repercute nos filhos. Crianças envolvidas com drogas, crianças envolvidas com crimes, rebeldia na adolescência. Tudo isso são algumas dessas causas provocadas por esta instabilidade familiar. E por isso que a Igreja Apostólica vem cobrando, vem relembrando de você, das suas atitudes, como você, nessa sua relação familiar, da figura paterna, da figura materna, dos filhos, da sua responsabilidade, cada um sabe para quê? Para você que é uma coluna, baluarte da verdade aqui na terra, um povo especial, um povo diferente, para que isso não abale a sua família, não venha desestruturar aquilo que Deus uniu. E nós pensamos, num panorama desse tão assustador, tão melancólico, tão triste, será que ainda há solução? Será que ainda há esperança para essas relações familiares? Prezados, eu digo para vocês com absoluta certeza, para você, meu prezado irmão, para a senhora, para você que crê nesse verdadeiro Deus, que crê em Jesus, que crê na Santa Avó Rosa, pode ter certeza que há sim solução. Busquem a Deus, busquem auxílio em Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, no Primaz e Irmão Maldo, em Jesus, que terão a solução. Deus tudo sabe daquilo que nós necessitamos para a nossa vida. E Ele disse assim no livro de Isaías: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Deus tudo sabe e conhece. Ele é quem dirige o nosso caminho. Se nós deixarmos Ele agir na nossa vida, nós temos sim benefícios. Então por que vamos virar as costas para aquilo que é mais importante para a nossa vida, a nossa família? Essa mensagem de hoje pode transformar vidas. Prezados, interessante que hoje, neste exato momento em que nós estamos aqui, tentando salvar vários e vários casamentos, tentando salvar várias e várias famílias que estão à beira do precipício, quantas aí fora estão sendo desfeitas? Por motivo pequenininho, pela falta de intolerância, por falta de paz nos corações de homem e de mulher, que não entendem, que não compreendem, que acham que simplesmente a melhor solução é separar. Você segue seu caminho, eu sigo o meu. A Igreja Apostólica não quer isso, não. Pode ter problema, sim, pode ter dificuldade, pode ter... mas nessas dificuldades vocês se unam para vocês se tornarem mais fortes. Como uma equipe, como um time. Se todos naquele time, naquela equipe, estiverem pelo mesmo ideal, mesmo as dificuldades, as lutas vierem, vocês estando unidos, de mãos dadas, toda a família, pai, mãe, filhos, vai superar tudo. E cada obstáculo que supera, cada dificuldade, cada desafio que é imposto a você, te faz mais forte, te faz um vencedor. Quando passa, você agradece: Senhor, obrigado, passei tanta luta, mas o Senhor me ajudou a vencer. E hoje, através desta mensagem aqui, o valor da família, a responsabilidade e o respeito que deve haver no lar e entre o casal. Prezados,
Se cada um dos senhores recebesse um tesouro precioso, de muito valor, nas suas mãos, o que vocês fariam? Deixariam em qualquer lugar, com facilidade de ataque, das pessoas roubarem? Ou será que vocês guardariam num lugar muito seguro, debaixo de 7 chaves? A resposta parece ser óbvia, né? E isso com coisas materiais. Agora imagine com o seu casamento, que foi criado por Deus, instituído por Deus, família, que Deus uniu. É muito sagrado e especial. E é uma mensagem que é para todos. Porque aqui, se eu perguntar quem são casados, uma grande parte vai dizer que é. E a outra parte quer casar. Tem fé que vai casar. Procuram isso. Então é uma mensagem para todos. Principalmente para você que vai se casar, que pretende se casar, para que você, como diz o ditado, antes prevenir do que remediar. Essa mensagem é para você não saborear o doce, o amargo de um casamento infeliz, de um insucesso no casamento, de um problema muito grande. Não. Se prepare através dessas mensagens úteis para todos nós, para que esta instituição que foi criada por Deus, família, dentro da igreja apostólica, ela se conserve conforme Deus instituiu, homem, mulher, filhos, pessoas dignas, que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O casamento é um sacramento sagrado, instituído por Deus e tem por objetivo a formação da família e de um lar, onde deve existir o respeito, o verdadeiro amor, a união e a justiça, no qual Deus e os seus santos e anjos possam sempre estar, e onde sejam preparados santos para o seu reino e para a sua glória. Saibam que, desejando a felicidade dos casais e dos lares, o santo irmão Maldo, em nome da Santa Avó Rosa, sempre recomendava em primeiro lugar: deve haver o amor sincero um pelo outro, e precisa ser cultivado nos corações. Prezados, em primeiro lugar, o amor. O que é o amor? É a essência de Deus, é base para relacionamentos profundos, relacionamentos sérios, relacionamentos verdadeiros. É preciso de amor. Mas não um sentimento simplesmente de querer bem o outro, querer bem o companheiro, não. É muito mais do que isso. É um amor enraizado em Deus, na doutrina e na disciplina da igreja apostólica. Um amor ágape, um amor incondicional, um amor que está registrado nas Escrituras Sagradas. O livro de Coríntios, que fala sobre o amor, diz assim, leio para os irmãos: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor ágape. Um amor que tudo suporta, tudo crê. Alguém pode dizer, mas esse amor é utopia, é sonho. Isso não acontece. Prezados, quem deu o sentido do amor não foi homem, não. Palavras nas Escrituras Sagradas, sim, isso aqui está registrado. Se fosse impossível, jamais estaria na palavra de Deus falando sobre o amor, que o amor tudo suporta, o amor tudo espera. É porque tudo isso é possível ao que crê, ao que tem vontade de salvar a sua família, salvar o seu relacionamento. Estava estudando sobre família, e uma comparação interessante, que dizia assim: quando nós compramos um aparelho, um eletrônico, um eletrodoméstico,
e nós temos dificuldade em manusear, em ligar, nós recorremos ao manual do fabricante. Porque lá tem todas as instruções, o passo a passo que você deve fazer para que você coloque aquele aparelho em funcionamento, em pleno funcionamento. A família. Quem é o autor, o fabricante da família? É Deus. Se tem dificuldade na sua família em colocar o seu relacionamento em pleno funcionamento conforme Deus exige, busque o manual. O manual do fabricante, manual de Deus, escrituras sagradas, livro de doutrina, a mensagem desta igreja apostólica. Lá tem tudo. O que o homem deve fazer, o que a mulher deve fazer na sua vida como esposo, a mulher como esposa, os filhos. Está lá, homem, respeitem a sua mulher. Diz na escritura sagrada que a mulher inteligente edifica um lar e a tola destrói. Filho, honra teu pai e a tua mãe. Tudo está registrado na doutrina da igreja apostólica, como manual para você ser feliz, para você ter o seu casamento abençoado por Deus. Porque se Deus, se Jesus, a Santa Vô Rosa, o irmão Aldo, não fizer parte do seu casamento não é completo. Não fizer parte da sua família, está fadada ao insucesso, ao fracasso. Tenho certeza que ninguém quer. Todos se casaram com um sincero desejo de viverem bem, viverem felizes. Então recorra a esse manual. Em segundo lugar, que se respeitem mutuamente, pois agindo assim, estarão sendo humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia de sua vida. Portanto, está aqui sentimentos que deve haver entre o casal: humildade, bondade, caridade, paciência, misericórdia. Prezados, são sentimentos que deve haver entre homem e mulher. Por quê? Somos diferentes. Homem e mulher, totalmente diferente. Diferença física, diferença psicológica. Mas Deus uniu assim, peças diferentes para se unirem. É como um quebra-cabeça. O quebra-cabeça só se monta ele porque as peças são diferentes. Então, prezados, ter bondade, ter paciência para entender o que o outro está se passando. Por causa dessas diferenças, as mulheres têm um período que os hormônios estão alterados, irritação. Isso exige do homem uma certa paciência. O homem com seus problemas, com suas dificuldades no trabalho, se estudam, com filhos, com uma certa irritação, a mulher entender. E saber tirar dessas diferenças uma vitória, um aprendizado. E não usar essas diferenças para derrotar o seu casamento de maneira nenhuma. Também ensinou o nosso santo irmão Aldo a não dar lugar a pensamentos inconvenientes e nem a pensar em separação do casal, mas sim colocar a doutrina de nossa igreja em primeiro lugar em sua vida, pois nela encontramos ensinos que valorizam a regra do bom viver, da educação, do amor a Deus e que incentivam a seguir o exemplo de vida da Virgem Maria e da Santa Vô Rosa. A doutrina da igreja, doutrina que foi dada não por cabeça de homens, não. Doutrina da igreja dada por Jesus através da Santa Vô Rosa, uma doutrina que te dá suporte para tudo na sua vida. Tudo que você necessitar, essa doutrina te apoia, te dá uma sustentação, é a base para você vencer. E no seu casamento, no seu relacionamento entre esposo, filhos, entre esposa, essa doutrina te ajuda, te auxilia e muito. Aqui diz assim: qual o procedimento aprovado por Deus e os seus santos para o casal? Qual o procedimento aprovado por Deus e os seus santos para o casal? Prezados, vocês, casados, com certeza, vocês querem que os seus casamentos, o nosso casamento, nós queremos sim que o nosso casamento seja aprovado por Deus. Por quê? Porque sendo aprovado por Deus, a presença do Espírito Santo dele vai estar lá na sua casa. A presença de santos e anjos vai estar lá te abençoando.
A presença da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, a presença de Jesus no seu casamento faz toda a diferença. Porque aonde Jesus vai, conforme está registrado nas Escrituras Sagradas, em todas as casas, em todos os lares que Jesus foi, Ele transformou. Ele levou cura, Ele levou vida, Ele levou mensagem de paz. E na sua vida, no seu casamento, sendo aprovado por Deus, Ele vai levar tudo isso. As dificuldades vão ser vencidas com muito mais facilidades. Então, qual o procedimento aprovado por Deus e os seus santos para o casal? Aqui está a resposta, para não deixar dúvida nenhuma de como devemos nos fazer como casais. Entre o casal é preciso haver amor, carinho, bondade, respeito, fidelidade e o bom senso, ou seja, o bom entendimento e a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Assim sendo, precisam se amar e em tudo ajudarem-se mutuamente. Repito, amor, carinho, bondade, fidelidade e o bom senso deve haver entre o casal. Faltando qualquer desses, é perigoso. Pode ser um problema para você. Prezados, todos nós, ninguém quando vai se casar, se casa por amor ou ódio. Aqueles que são casados, quando foram convidar a sua digníssima, se ela aceitava se casar com vocês, ninguém chegou para ela e disse assim: eu te odeio, tenho raiva de você, quer casar comigo? Ninguém chegou para o pai dessa digníssima, pode, senhor irmão, eu odeio a sua filha, tenho raiva da sua filha, o senhor me concede ela em casamento? Tenho certeza que não foi assim. No dia que você falou para ela que você queria casar, você falou: eu te amo. Você falou que amava com sinceridade, que ia respeitar, que ia honrar ela para o resto da sua vida, se ela aceitava você em casamento. É o amor. Você chegou para o pai dela: ô irmão, a paz do Senhor e tal, e naquele almoço: ô irmão, eu amo demais a sua filha, eu prometo aqui para o Senhor que vou honrar durante todos os dias, eu vou ser um homem com H, vou honrar a sua filha aqui, o Senhor concede que eu case com ela? Você ouviu um sermão bom, mas depois ele deixou. Mas por quê? Porque você foi em nome do amor, em nome de um sentimento que você estava nutrindo, que você estava fazendo de tudo para que colocasse ela num pedestal, carregasse nos braços. Prezados, mas o interessante é que muitas pessoas se casam em nome desse amor, mas logo se separam. Por quê? Porque não sabem usar as ferramentas que têm em mãos para superar as dificuldades, superar os problemas, impaciência, intolerância, qualquer que seja o problema, por menor que seja, daqui 2 meses, separa. As ferramentas estão em mãos. Nós estamos passando por isso, vamos consultar aqui a doutrina, vamos dobrar o joelho nós dois aqui, vamos orar, senta aqui, pega na minha mão aqui, a dificuldade é grande, vamos orar, Santa Avó Rosa, ajude a gente a superar isso. Não, acham melhor separarem. Intolerância, falta de paciência. Nessas dificuldades que enfrentam, te dá maturidade, mas as pessoas não esperem chegar a este ponto de maturidade familiar. Não. A solução é separar. A partir do ano de 2010, até as leis do país, de todos os países, vão facilitando muito a separação, o divórcio. De 2010 para cá, o divórcio, ele cresceu assustadoramente, cerca de 75% a mais. Na Grã-Bretanha, os irmãos tomarem conhecimento de como é tão grave as redes sociais, uma pesquisa feita lá com as pessoas que se separam, a cada 3 casamentos, o seu término foi pelo Facebook, redes sociais.
Pesquisa feita lá. É considerado o maior destruidor de lar, o Facebook lá na Grã-Bretanha. 1 em cada 3. Cuidado. Cuidado com o que você posta. Cuidado com as fotos. Cuidado com o que você escreve. Porque pode te causar problema. Você pode muito bem viver sem isso. Mas acha que em busca de uma modernidade tem que estar conectado. Pode te causar um sério problema. Mesmo que você não queira. Está lá outra pessoa, pode acessar suas fotos, postar um comentário que a sua esposa, o seu esposo vai ver e não vai gostar. Começa a confusão. Por que ela, uma ex-namorada, por exemplo, por que ela está comentando assim a sua foto? Por que ela está registrando isso aí? Você está dando moral, pronto. Começou. E isso, pequenininho, pode destruir a sua família, destruir o seu lar. Aqui na cidade de Cuiabá, eu estive pesquisando para dar dados aos irmãos, para ver a gravidade que é. A última pesquisa que foi feita pelo IBGE, o Instituto de Pesquisa, no ano de 2014, foram realizados 3.071 casamentos e 975 divórcios. Praticamente a cada 3, um divórcio. Então a situação é muito mais grave do que nós estamos imaginando. Prezados, se vocês prezam pelo seu casamento, se vocês amam a sua família, se proteja. Proteja o seu lar. Proteja a sua família. Proteja os seus filhos. Responsabilidade sua, pai. Responsabilidade sua, mãe, de dar uma educação ideal para o seu filho. Muitos pensam que simplesmente é separar, cada um segue para o seu lado, não. O pai acha que vai dar uma pensão, às vezes mísera pensão para o filho, e vai superar o afeto que ele tinha que dar para o filho. Será que pague? Será que tem dinheiro que pague? O filho esperar o pai em casa no entardecer, o pai chega do trabalho, do serviço, está lá o filho doido para brincar com o pai, esperando com todo carinho um abraço do pai. Tem dinheiro que paga isso? Tem pensão que paga isso? Não tem. E muitos pais acham que dando 100, 200 reais, que não satisfaz nem a parte social, educação, saúde do filho de maneira nenhuma. Não vale a pena. Não caiam nessa cilada. Seguindo o boletim, devem ser o exemplo de vida e de boa conduta para os filhos. Os pais devem ser o exemplo de boa conduta para os filhos. Infelizmente, prezados irmãos, é a realidade. Na igreja mesmo, não é lá fora não, na igreja, muitos pais são exemplo de como não fazer, com atitudes erradas. Depois querem cobrar dos filhos. O filho vai te jogar na cara. Mas você não faz isso? Você não trata minha mãe assim? Mãe, você não trata meu pai assim? Então por que você vem cobrar de mim? Sejam o exemplo. Evitem discussões. Sejam prudentes, não se deixem levar pela ilusão ou por ideias erradas a respeito do matrimônio, pois Deus, o Pai, não aprova a injustiça, e não pensem em separação. O esposo seja fiel à esposa, e a esposa seja fiel ao seu esposo. Sejam pacientes e busquem a paz, e não se esqueçam do primeiro amor que há em seus corações, a se unirem diante do altar quando se casaram, prometendo ter fidelidade, o amor, o carinho. Diz aqui, está até sublinhado. Não se iludam por outra pessoa do sexo oposto, mas sejam verdadeiros filhos de Deus e leais até o fim de sua vida na terra. Prezados, não se iludam. É uma cilada, é uma armadilha enganosa, que pode trazer consequências terríveis. Não se iluda por outra pessoa do sexo oposto. Prezados, o inimigo é cheio de artimanha. O inimigo sabe e conhece, sim, o ponto fraco de cada um. E vocês acham,
que ele vai aparecer da forma como ele é, fedorento, sujo, horrível. Não. De maneira nenhuma, ele vai aparecer agradável, cheiroso, bom para os seus ouvidos, para o seu paladar, te dá um prazer. É isso que ele vai aparecer para vocês. Porque é muito fácil falar sai para aquilo que não atrai você. Difícil é falar sai para aquilo que te atrai. Isso é que é difícil. Por isso o inimigo sabe, e ele vai te apresentar dessa maneira, todo bonitão, te apresentando propostas irrecusáveis, armadilhas. Não cai nessa não. Isso pode trazer um prejuízo enorme, remorso, perguntas depois, fica na consciência, meu Deus, por que eu não resisti à tentação? Meu Deus, por que eu não fui fiel? Por que eu traí meus filhos? Por que eu traí minha família? Prezados, pode ser tarde. Como diz o ditado, não adianta chorar o leite derramado. Você vai ter que pagar, você tem uma conta a acertar. Portanto, prezados, está aqui, o manual é esse. Para você ser feliz, você e sua família. Quando há o verdadeiro amor entre o casal, há também o amor verdadeiro pelos filhos. Inclusive a dedicação e o sincero interesse por eles, o que muito contribui para que no futuro sejam pessoas de bom caráter, de respeitos, úteis à sociedade e ao bem comum. Você, marido, você, esposa, cuida dos seus filhos, seus pequeninos. Desde pequenos, se tem aula, o Instituto Apostólico aí, para incentivar essas crianças, tragam. É o futuro da igreja, você está contribuindo para que o seu filho não fique na rua aprendendo coisas erradas, porque no noticiário o que mais tem? Crianças menor de idade, envolvidas com drogas, envolvidas com crimes, e vai olhar o histórico dos pais dessa criança. Observem esses adolescentes, infratores, presos, observem o histórico dos pais. Provavelmente, na maioria deles, desestruturado, família sem estrutura nenhuma. Cuide dos seus filhos, coloquem ele aqui na igreja, você está protegendo demais o seu filho. Você está cuidando de uma joia para Deus, o futuro desta igreja. A conduta dos pais muito contribui para que os filhos possam ser abençoados e amparados por Jesus, por Maria Santíssima e pela Santa Vô Rosa. Todo casal precisa compreender que muito necessita da proteção, da graça e da bênção destes santos de Deus, para si, para seu lar, para seus filhos e filhas, para a sua felicidade e para que sejam vitoriosos nas lutas de cada dia. Sejam humildes, fiéis, obedientes à doutrina que aprenderam nesta igreja, a fim de que todos possam ser abençoados e protegidos pela Santa Vô Rosa e pelo Santo Irmão Maldo, os quais, em nome de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, com todo o poder dos santos e anjos de Deus, Pai, protegem e amparam os fiéis, para que todos sejam bem-aventurados e felizes a cada dia no seu viver. Prezados, a Igreja Apostólica ensinando a cada um de nós. Talvez aqui nós não conseguimos mudar a história deste mundo, mas você que está ouvindo essa palavra, você pode mudar a história da sua vida, a história do seu casamento, a história da sua família, você pode mudar. Comece essa mudança em cada um de nós. Esta é a mensagem da Igreja Apostólica. Esta é a mensagem de Deus. Esta é a mensagem de Jesus. E sabe o que Jesus falou? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática se assemelha ao homem sensato e inteligente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, veio a tempestade e não derrubou aquela casa. Mas aqueles que não ouvem essas palavras e não as colocam em prática se assemelha ao homem tolo, burro, que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, veio a tempestade, e derrubou aquela casa, e foi grande a sua queda. Ei, seja inteligente, seja sábio, edifique a sua casa sobre a rocha, porque qualquer que seja a tempestade, pode ter certeza absoluta, que Deus vai estar protegendo vocês.
Que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo têm prazer de te ajudar, vocês em união, a vencer as dificuldades do dia a dia, como pai, como filho, como esposa e como filha. É o prazer deles, podem ter certeza disso, da vitória dos filhos dele aqui na terra. E eles muito têm para nos dar. Bem-aventurado é aquela família que cultiva no jardim do seu lar a paz, o amor, a união, o respeito, a fidelidade. Bem-aventurada é a família inteligente. Seja inteligente, irmãos. Todos. Sejamos nós inteligentes para que buscamos um mundo melhor para a nossa família. Vamos cuidar dos nossos filhos. É possível, sim, ter famílias felizes. Constante busca pela felicidade. Mas as pessoas... Existem vários motivos que levam os casais a brigarem, a se separarem. O tempo é pouco e não dá para a gente esgotar tanto assunto que a gente quer falar, a gente quer mostrar, para que as pessoas não caiam nessa cilada, para que as pessoas sejam unidas, para que entre o casal haja comunicação, uma comunicação verdadeira. Por quê? Porque muitas vezes não há comunicação entre o casal. A esposa está em casa, o homem chega mudo, fica calado, ninguém conversa, ninguém sabe nada do que está acontecendo. Ou há uma comunicação mentirosa, só há mentira entre o casal. Mulher trabalha, o homem gasta o dinheiro dele e o dinheiro dela. Com certeza ela não vai ficar feliz. Daqui a pouco isso estoura. O homem só trabalha, a mulher eu quero isso, a mulher do fulano, do João, comprou uma geladeira nova, o homem eu quero uma também. Daqui a pouco o homem está de saco cheio. São situações que parecem pequenas, mas que pode sim levar a uma fadiga. Prezados, a igreja está ensinando vocês, a nós, a viverem bem. Sabe por quê? Porque dentro da igreja, no seu lar, entre povo apostólico, não pode haver isso. O homem sai, a mulher dá graças a Deus. Graças a Deus esse homem saiu. Que paz que está aqui em casa agora. Ou alívio. O homem sai e fala, vou demorar a voltar, porque essa mulher fala demais, essa mulher não sei o quê. Não, sentir falta. Marido, volta logo, vai ficar ruim demais aqui sem você. Não, meu bem, daqui a pouquinho eu volto, é rapidinho. Prezados, isso é o prazer de viver juntos. É o prazer da união. E isso é possível. Isso não é utopia, não é sonho, não. Isso é possível a você que está ouvindo essa mensagem, sim. Portanto, seja feliz. Dá vontade de falar mais, mas a hora vai se passando. E que a graça de Deus abençoe você, abençoe a sua família. E faça um exame de como você está sendo em relação à sua família. Você como marido, como provedor do lar. Você como esposa, como rainha do lar. Você como filho, quais os seus pontos fortes, quais os seus pontos fracos, no que vocês têm que melhorarem. Essa é a mensagem. E que todos, sim, ao ouvirem essa mensagem, a partir de hoje se tornem pessoas melhores. Homens melhores, esposos. Seja você o melhor esposo que uma esposa pode ter. Seja a melhor esposa que um homem pode ter, o melhor filho que um pai pode ter. Prezados, partindo desse princípio, serão abençoados em nome de Jesus. Agradeço a todos a sua atenção e a sua